Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, nós estamos aqui direto do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do Ipu, e eu estou aqui com a nossa terapeuta ocupacional, minha amiga em particular, pessoa que eu quero muito bem, a doutora Paula Aragão. Doutora Paula, é justo afirmarmos que estamos vivendo no planeta inteiro uma pandemia de doenças mentais, devido a todos os acontecimentos, além, evidentemente, da pandemia, mas da vida corrida que se vive nos tempos atuais. Forte abraço e, claro, com essa utilidade, né, a utilização da tecnologia que também mexe com os nossos neurônios, podemos dizer assim, com a nossa mente. Forte abraço, Rádio FM Cidade, programa Fatos e Debate, muito bom dia. Bom dia a todos, é uma satisfação sempre, como você disse, meu amigo querido, estar com você quando você vem me entrevistar, é sempre uma conversa entre amigos. E aí, para falar do que eu mais gosto, né, do que eu trabalho há 20 anos, que é com saúde mental. Então, gosto sempre desse tema e muito importante, muito pertinente. Como sempre, né, o Fatos em Debate traz coisas novas, atuais, e para informar a população, o que é que eu posso fazer? Então, sim, né, quando você me pergunta, estamos vivendo uma pandemia há muito tempo. E nós que trabalhamos em saúde mental, que somos técnicos, chamados técnicos de saúde mental, para a gente trabalhar no CAPS, né? A grande maioria dos profissionais de nível superior, eles precisam, no mínimo, ter uma especialização em saúde mental, salvo quem não necessita. É o psiquiatra, que já está formado em saúde mental, os psicólogos, que já são da área da saúde mental, independente de uma especialização. Então, mas vamos retornar aqui o mundo e o Brasil de 10 anos para cá. O que aconteceu conosco? Nós adentramos um processo, e isso se decorre muito a nossa vantagem e desvantagem do acesso muito grande às redes, às mídias sociais, não é? Então, nós estávamos já vivendo um processo de adoecimento psíquico. Antigamente até se separava doença psicossomática, por exemplo, que a doença que afetava a mente poderia afetar o corpo. Hoje em dia não se usa mais isso, a gente já sabe que toda doença mental afeta o corpo também. Eu não me sinto bem, eu quero ficar deitado, eu não quero ficar com alguém. Então, há muito tempo nós já estávamos vendo esse crescimento exponencial. O estudo mundial de psiquiatria e de psicologia coloca isso, né? A pessoa... Uma vez eu participei de um congresso na qual estávamos falando sobre isso. Antigamente, nós tínhamos contato em vida com quantas pessoas que morriam? Dando um exemplo. 5 pessoas, você ia para 5 velórios, 6 no máximo, né? Você tinha aquele contato. Hoje em dia, não. Pelas mídias sociais, você às vezes tem grupos que te passam mortes atrozes de gente lá de São Paulo, de gente da Paraíba, de gente que você nem conhece. E aí você vai colocando isso na sua mente. Você vai colocando a sua mente no fundo do poço, no lixo. E aí isso chama a atenção. A nossa mente ela é programada para chamar mais atenção, principalmente pelos fatos que nos são atrozes, que nos causam muita comoção, do que pelos que nos são vantajosos. Então, nós vamos colocando esse lixo mental. Tivemos aí a pandemia, né, da Covid. E veio para potencializar esses sintomas. E eu acho que nós já tínhamos conversado sobre isso, se eu não me engano, né? Já sim, doutor. Quando se falava na pandemia, eu dizia, vai ter uma pandemia aí que vai explodir. E ela explodiu, né? Transtornos depressivos, transtornos ansiosos, que tem pessoas que não se usam mais, mas o pessoal da psicanálise falam das famosas neuroses, que é o quê? São sintomas que todos nós temos, né? Nós choramos, nós ficamos ansiosos, nós temos medo, mas de uma forma atenuada, que me impede de sair de casa, que eu tenho um transtorno de pânico, que meu coração acelera, né? É tanto que a maioria desses transtornos às vezes são descobertos na emergência do hospital, que a pessoa imagina que está infartando. Quer dizer, o pós-pandemia da Covid
trouxe. E aí essa pandemia. Ela estava o que a gente chama de latente. E aí a pandemia da Covid colocou fermento nesse bolo que estava crescendo. Verdade. Né? Por quê? Apesar, e aí eu não sou negacionista, mas quando se colocava uma das coisas que foram ruins na pandemia para a saúde mental, e eu preciso ir para esse lado da saúde mental, é o quê? Você vai para um jornal e ele estava informando, mas imagine você todo dia ligar a televisão e lhe dizer tantos mortos. Isso vai entrando naquele nosso lixo, né? O famoso Augusto Cury fala de janelas killers. Sua filha estudou comigo na Escola da Inteligência. E aí o psiquiatra Augusto Cury, ele diz que estas janelas ruins da mente vão se abrindo mais do que as light, as que são boas, né, de um café da tarde de risadas, vão se abrindo muito mais. E os acontecimentos se sucedendo pertinho de nós. E aí nós na nossa cidade, pessoas conhecidas, pessoas novas, né? Tudo isso, e a gente não vislumbrava o final como agora, né? Agora nós estamos até entrando numa maior tranquilidade, mas naquela época todo mundo se afetou. Porque nós entrávamos, por exemplo, nós temos que ter esperança de dias melhores. Verdade. Na época da pandemia, nós não sabíamos se viriam esses dias. E ficava aquela sensação, doutora, quem será a próxima vítima? Quem será? Será eu? Alguém da minha família? Tudo isso, né? Foi muito... E outra coisa, né? O que aconteceu? Essa apreensão fez muito mal. Você sabe, o meu irmão Samuel, ele teve internado em Sobral. E no internamento numa doença, a gente fica próximo do paciente. Olha, até a mim, que trabalho em saúde mental, teve dias que meu coração acelerou demais, porque era uma ligação por dia. E aí você ficava ansioso esperando essa ligação. E essa ligação era o quê? Será que meu irmão tá bem? Será? E isso aconteceu com a grande maioria das pessoas, né? Eu até digo assim, hoje em dia eu digo, se não for meu filho, eu não assumo mais essa responsabilidade. Mas fiz isso porque eu sabia que meus pais, né, para atenuar essa ansiedade dos meus pais, eu peguei essa responsabilidade para mim, né? Pois é, e aí a ansiedade que é comum ao ser humano, ela se tornou uma sensação doentia, né? Doentia. Aí a questão que nós somos pessoas sociáveis, né? Nós vivemos em sociedade. A não ser que seja por escolha. Mas na hora que alguém nos obriga, essa é uma das coisas que mais trazem ansiedade pra gente. A obrigação fica em casa. Pelo amor de Deus, não sou negacionista, não disse que não precisa, não. Eu tô olhando pelo viés da saúde mental. Exato. A partir do momento que eu só poderia sair de casa para fazer compras de mercantil, de tudo, meu lazer foi tirado, aquilo dali me afetou enquanto ser humano. É uma imposição que está sendo feita a você. Exato. Exato, uma imposição. E aí? Porque parece... de prisão. E aí nós vamos colocando aqueles filmes que a gente gostava de ficção, teoricamente de ficção científica. Um mundo sem ninguém. Parecia aqueles filmes de vírus, né? Tem vários filmes aí, né? Para pandemia. Nós vivemos exatamente o que nós só víamos em filme. Nós estamos vivendo um filme da realidade, podemos dizer assim. Da realidade. Aí a gente precisava... E um filme de terror. Um filme de terror, sem saber. Então, assim, nós que já estávamos nesse momento de grandes transtornos, né? Desse transtorno, desse gráfico de transtornos ansiosos e depressivos crescendo, então ele veio e entrou no pico. Continuamos com uma crescente pandemia de transtornos psíquicos. Em face de tudo isso, doutora, a procura, ela aumentou aos profissionais dessa área, aos especialistas dessa área? Sim. Hoje em dia, né, nós temos o que eu falei, o CAPS geral de Ipu, ele possui mais de 1.600 pacientes cadastrados. Isso de pessoas que procuram o SUS, né? E pessoas que estão procurando particular, porque às vezes não se sentem bem, né? Que preferem ir para outros locais, até para não se expor, que ainda existe esse estigma com relação à saúde mental. Diminuiu muito. Anterior a tudo isso que nós vivemos, doutora, ou vivenciamos,
qual era o número desse cadastro? Do início do CAPS, que o CAPS foi inaugurado em 2008, nós tínhamos menos de 1.000 pacientes. Mas o que eu quero lhe dizer, Francisco José, é que aqui nós atendemos transtornos psíquicos de moderados a graves e persistentes, que não entram esses transtornos ansiosos leves. Né? Nós vamos atender aqueles casos que já são bem mais graves, daqueles que precisam de um atendimento. Então, bem mais avançados. Bem mais avançados. Nós não atendemos essa demanda, que é a demanda de terapia, de psicoterapia, que não é para o CAPS. Né? Isso daí é uma orientação, não é nossa, é do governo, né? O CAPS, até a gente nem tem vaga, as nossas psicólogas têm vaga para agosto, estamos com duas psicólogas maravilhosas, graças a Deus, doutora Miriam Taumaturgo e doutora Samile, e o nosso médico, que é o psiquiatra doutor Alisson, consulta por doutor Alisson, a gente só tem vaga no final de outubro, consulta com as psicólogas só no começo de outubro. Então, você tira atendendo manhã e tarde. Transtorno psíquico de moderados a graves. Não entra na nossa demanda transtornos ansiosos, né? O famoso transtorno de ansiedade generalizado, que isso daí vai para outros setores, né? Como o NASF, lá temos o Dr. Nogueira, que é psicólogo. A gente não está falando de gravidade, né? Tipo assim, de quem merece mais e quem merece menos. Todos nós merecemos termos psicoterapia nas nossas dificuldades. Mas nestes casos, transtorno de ansiedade mais leves, né? Com poucos casos de transtorno de pânico, né? A pessoa tem poucos casos, então vai para o doutor Nogueira, não vem para nós aqui do CAPS. Essa demanda é atendida em primeira atenção, podemos dizer assim? Perfeito, pronto, na atenção básica. Atenção básica. Doutora, nós estamos falando aí de nenhum tipo de doença ela é agradável, né? Todo tipo de doença ela nos faz mal, nos prejudica. Mas qual a palavra da especialista, né, em problemas mentais, em saúde mental, no sentido de confortar essas pessoas que estão passando por esse tipo de situação? O que a senhora pode levar de orientação, assim, de dica para essas pessoas, no sentido que a gente possa levar aquele consolo, né, aquela tranquilidade de que tudo possa se resolver? Pronto, perfeita a sua pergunta. Falar sempre nisso, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Quando a gente está num processo de transtorno psíquico, a gente acha que o mundo vai acabar, que isso não vai se resolver. E são os transtornos, por exemplo, depressão e ansiedade, são os transtornos que nós melhor temos o prognóstico. Entendeu? A não ser que seja um transtorno depressivo de terceira vez, de quarto episódio, né? Mas assim, transtorno de ansiedade, ele tem um prognóstico muito bom, se feito o tratamento adequado, né? O que acontece também muito o paciente, ele acha que está bem e para a medicação e a terapia por conta própria. Não é assim. Transtornos psíquicos, tratamento psiquiátrico a gente não vai apagar o fogo, não, é exatamente aquela chama, né? Quando a gente tá só ali às cinzas, é onde melhor funciona. Então, uma vantagem é essa, o prognóstico da doença é bom, o percurso da doença, se fizer o tratamento adequadamente, o curso dela vai ser bom. Nunca ninguém morreu de ansiedade. Não existe isso, né? A pessoa pensa que vai morrer, mas não existe na história, né? Quando a gente está com aquela síndrome do pânico, coração acelerado, todo se tremendo, achando que vai acontecer uma coisa muito ruim, falta de ar. Nunca ninguém morreu na história do mundo inteiro de transtorno, de síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, né? A depressão também, a não ser... Estamos, inclusive, agora entrando no setembro, né? Que é a prevenção do suicídio. A não ser que a pessoa não aguente e ela mesma faça o ato impensado de tirar a sua vida. Mas
não mata, né? Precisa, às vezes, os pacientes dizem assim, mas eu vou tomar essa medicação para sempre. Às vezes eu comparo a pressão alta e a diabetes. Se eu tiver, eu não vou ter que tomar medicação para sempre. Exato. Né? Até mesmo o final, quando eu estiver lá com a idade realmente natural da minha morte, que seja, né? E o bom é quando existe essa medicação. Existe medicação. Que combata aquele mal pelo qual você está passando. Existe medicação. E aí, só que quando eu estou passando por um transtorno psíquico, às vezes eu quero o resultado rápido. Transtornos psíquicos, o resultado não é rápido, né? Eu preciso de muito tempo para eu ver uma melhora. Então precisa de paciência, precisa que o paciente entenda isso, precisa que ele busque, precisa que ele continue, precisa que ele confie no seu profissional, né? O profissional ele precisa ser muito orientado. E aí hoje em dia, o que aconteceu? E aí, trago outra estatística. Nós do Brasil, inclusive se você quiser, preciso de Gisele, empresto esse livro que eu tenho lá em casa, muito bom. O Brasil, ele é o país mundial com mais casos de ansiedade e depressão e os mais medicados. Porque a pessoa prefere tomar medicação do que curar a doença numa psicoterapia, numa psicanálise, né? Então eu prefiro pintar a parede do que ir ali fazer o reboco. Realmente dá mais trabalho, mas é o que funciona mais. É o que funciona mais. Se eu fizer só uma pintura na rachadura da minha casa, de 3 em 3 meses eu vou precisar estar pintando novamente, né? Então, esta questão, primeira coisa, para levar alento para as pessoas, o prognóstico é bom quando você faz o tratamento bem. Hoje em dia, depois da pandemia, o que aconteceu? O Estado, a Federação e o nosso Estado, ele está trazendo treinamentos online gratuitos para todos os profissionais de saúde. Médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas. Nós temos um grupo chamado Apoio à Saúde Mental do município de Ipu, e toda semana eu estou lá colocando estes cursos que são gratuitos. Então, o que se quer colocar? Que todo profissional de saúde, ele é sim um técnico de saúde mental. Né? Da mesma forma que eu consigo identificar que a pessoa está com dor de estômago, está com infecção intestinal, eu também, se eu me capacitar, eu vou conseguir identificar que essa pessoa está com problema psíquico. Só quem pode prescrever a medicação é o médico. E semana passada até uma aluna minha veio me trazer, o médico prescreveu muito bem uma medicação para ansiedade, e era o médico da unidade básica de saúde. A medicação toda correta, perfeita, posologia, mas ela estava em dúvida porque não era um psiquiatra perguntando se ele podia. Eu digo, pode sim, e está perfeita. Parabéns aí. Foi até, eu estou esquecida, mas foi o médico lá da Engazeiras. Muito boa conduta medicamentosa, como ele está conduzindo esse caso de transtorno de ansiedade. Então é um médico que entende, prescreveu bem, então confie sim. Confie no profissional, né? Um médico e um enfermeiro que estão na unidade básica de saúde, eles também entendem. Não é só o psiquiatra, é lógico que é para transtornos, né? Para o curso. Não está funcionando com essa medicação, os médicos pedem auxílio aqui a gente, né? Os médicos das unidades básicas de saúde, nós estamos sempre abertos a esta parceria, mas confie sim, todo mundo entende e todo mundo querendo, né? Profissional da saúde querendo, ele sabe fazer o a mais, né? Perfeito. Na área da enfermagem, nós não somos só enfermeiros, a gente precisa dessa escuta, não é só às vezes a medicação. E se não for tomando muito seu tempo, mas eu tenho uma história muito boa de quando eu vim trabalhar sempre aqui em Ipu, me colocaram para trabalhar na Engazeiras, e tinha uma senhora que ia, Francisco José querido, todas as quartas-feiras ela vinha, ela tinha alguma coisa para dizer, e teve uma quarta-feira que ela não foi, e eu até disse, doutora Larissa, que era a médica que trabalhava comigo, a dona fulana, que não vou citar o nome dela, né, maravilhosa, às vezes eu vou até almoçar lá, eu disse, ela não veio hoje, eu estou preocupada, e a doutora Larissa disse, eu também estou. E acabou que foi muito corrido o dia da quarta-feira, nós não fomos saber o que tinha acontecido, mas na quinta-feira, assim que a gente chegou, nós fomos na casa da idosa. Quando a gente chegou, ela disse, não fui ontem porque eu estava doente. Então, no dia que era para ela precisar da unidade básica de saúde, ela não foi. E aí, o que era aquilo? Quando a gente viu, ela nunca tinha tomado as medicações. Ela queria só a nossa escuta, ela queria nos ver. Ela era sozinha, então ela ficava bem
com aquele momento. E eu estava mais ou menos recém-formada, né? Então a gente vai aprendendo com isso também. Não era a medicação, era o posto de saúde, era os profissionais, ela se sentia bem. Uma boa companhia, uma boa conversa sempre faz bem. Doutora Paula Aragão, sempre um prazer conversar com você. Que bom que a gente tivesse mais tempo. E amanhã começa o Setembro Amarelo e tem todo o envolvimento efetivo desses profissionais aqui do CAPS nessa campanha. Sim, perfeito, né? Nós que trabalhamos em saúde mental, nós recebemos sempre, quando estamos fazendo uma ação, sempre tem as críticas anteriores, né? Os famosos pitaqueiros, e quando se começou mundialmente, começamos aqui por esta campanha, né, de valorização da vida, foi disso que iria aumentar os casos de suicídio. Na realidade não, hoje em dia a gente sabe que falar, né, é lógico que nós começamos a vislumbrar mais, então a gente imagina que aumentou, mas hoje em dia com estas campanhas as pessoas se sentem mais confortáveis de falar, de expressar. E aí desmistifica aquela questão de dizer assim, é só para chamar atenção. Então a gente não trabalha com isso. Pode ser que seja chamando a atenção, mas e se não for? Então a gente não trabalha com negligência, né? E se está apresentando um problema, e se eu estou trazendo algum problema para lhe chamar a atenção, é porque eu estou com um problema, né? Se eu quero lhe chamar a atenção, Francisco José, todo dia eu lhe ligo dizendo que estou com um problema, ao lhe chamar a atenção, pode ser que eu não vá tentar o suicídio, mas eu estou sim com um problema psíquico precisando da sua ajuda, né? Então negligenciar jamais, é uma campanha da sociedade, não é só nossa. No suicídio, principalmente, se nós não tivermos o apoio familiar e social, não funciona, né? Para tudo precisa disso. E aí os transtornos que mais trazem este pensamento, né, quando a gente trabalha com relação aos números de suicídio, praticamente toda a população, 90% das pessoas em algum momento pensou em tirar a sua vida. Não planejou, às vezes até fez uma oração e disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou pensando besteira, mas existe isso daí. São poucas as pessoas que dizem assim, não, nunca pensei. No momento de dor, e eu lhe digo isso, né? Trabalho com luto há muito tempo, você sabe o quanto que foi doloroso há 2 meses perder o meu pai, maravilhoso, e aí uma referência não só para mim, mas para muita gente. Mas naquele meu momento de dor, existiram momentos que eu disse assim, a vida para mim também não vale mais a pena se não tem a presença do meu pai. E dizendo isso, uma coordenadora de saúde mental, né? Mas assim, na mesma hora... Vocês não estão assistindo, mas ela falando do paizinho dela já está marejando aqui os olhos. Já se emociona. Já, porque ele né? Eu digo assim, eu preciso agradecer tanto a ele quanto a minha mãe que escolheu o melhor. Não quero dizer que você não é o melhor também, não. Mas para mim ensinar e para eu ser o que é hoje, eu devo muito aos meus pais. Então, assim... são estes momentos de profunda dor que a gente diz, eu não planejei suicídio, lógico que não, longe disso, mas naquele momento tirou toda a minha racionalidade, você está entendendo? E eu estou contando isso aqui na rádio até para desmistificar. Não ache que nós não somos humanos, não, nós somos sim. Eu precisei me ausentar do trabalho, fazer uma viagem, ficar perto do meu filho, porque o sofrimento era grande, né? Verdade. Já estou levando mais... Ninguém é imune a esses sentimentos, essas sensações. Ninguém. E o que é bom é exatamente, eu preciso experienciar... eu não preciso passar por todos os transtornos, mas a partir de hoje eu olho o luto de uma forma muito mais humana. Sempre olhei, você me conhece, né? Em saúde mental eu sempre olhei para a saúde mental de uma forma muito humana, mas eu trabalho há muito tempo com o luto e desde 2 perdas grandes, né? Que uma do Bergson, praticamente meu irmão, e agora meu pai, foi arrancado. E eu entendo, né? Quando alguém vem para mim com a dor do luto, eu digo, eu lhe entendo perfeitamente. Querida, você sabe que em saúde mental a gente vai fugindo, são tantas coisas. Eu quero dizer que busque ajuda, vá atrás, a porta de entrada é sempre a unidade básica de saúde. Confie no seu médico, confie no seu enfermeiro. Às vezes tenha isso da humanidade, né? Nem todo dia os profissionais estão bem, então pode ser que às vezes quando chega alguém, eu não gostei daquele profissional, entenda que às vezes ele também pode estar num dia ruim. Dê uma nova chance, vá buscar, pense em você. Eu digo com relação à saúde mental, seja um grande egoísta,
um grande egoísta. Pense em você. A gente não pode estar bem, e eu falo aqui para os profissionais que trabalham no CAPS, eu digo, a gente não pode ajudar ninguém se nós não estamos bem, né? Então, precisamos estar bem para ajudar os outros. Perfeito. Meu amigo, tudo de bom, o que precisar, eu sou apaixonada, né, por vocês, com todo respeito a toda, sou amiga de todas as esposas, né, do querido Hélio, da Divani, você, então, a sua esposa obrigado, é do meu coração. Recife. Pronto, mas sempre que precisarem, estou aqui para falar sobre saúde mental, qualquer outra coisa. Só tenho a agradecer a nossa amizade e essa parceria de muito tempo, viu? A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.